Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso para conhecer a doutrina católica, certo? Bom, então, começaremos agora a parte relacionada à execução do plano da salvação divina, certo? Então, iremos aqui começar, a nossa aula iniciando, na verdade, sobre o assunto da redenção, né? Então iremos abordar aqui a necessidade da redenção, né, por conta do pecado original. Pois bem, Deus realizou o seu plano de salvação no começo dos tempos, né, criando o homem e a mulher. Então, de maneira esplêndida, eles foram dotados, né, seus dons naturais de corpo e alma, e eram sem falha, né? Então, pela graça santificante, o homem era filho de Deus e participante da natureza do Pai Celeste, como vimos na aula anterior. Ele era filho adotivo de Deus, de uma maneira singular, né, de uma maneira especial. Não só de jure, né, mas por sua própria constituição interior, né, porque trazia em sua alma a semelhança da natureza divina. E essa elevação sobrenatural incluía outros dons de Deus ao primeiro homem, né, não mais estritamente sobrenaturais, isto é, ultrapassando totalmente a esfera da natureza humana, porém fora dessa esfera e constituindo uma dádiva, né, um presente especial para o filho adotivo, né, ornado da graça santificante. E esses dons são chamados preternaturais, né? E são eles a imortalidade corporal, a imunidade da dor, do sofrimento, da miséria e instabilidade da vida, e a maravilhosa harmonia da natureza humana. Então, assim, os instintos da vida inferior eram plenamente sujeitos à vida superior, não havendo nenhuma revolta, nenhuma tentação ou solicitação desordenada dos sentidos. Não havia também conflito entre o natural e o sobrenatural, né, unidos, portanto, numa harmonia perfeita. E, né, se adiciona, né, que todos os demais elementos da natureza eram sujeitos ao domínio do homem, sem conflito algum. Enquanto o espírito humano fosse submisso a Deus, toda a natureza, dentro e fora do homem, lhe seria igualmente submissa, certo? Pois bem, a solicitude particular de Deus se estendia até o lugar da habitação do primeiro homem, para que correspondesse às suas admiráveis prerrogativas, né? Então, o paraíso, né, era, segundo a descrição da Bíblia, um jardim de delícias que o homem devia cultivar e guardar. Nessas palavras, vemos o mandamento divino dado ao homem para se entregar a uma atividade cultural, né? Então, pelo seu trabalho, que nada teria de penoso, os homens, em perfeita alegria, deveriam dominar cada vez mais a terra e suas forças, né? Enchei a terra e submetei-a, né? Assegurando o pleno desenvolvimento da terra, né? Seriam eles colaboradores de Deus, que não dera o último acabamento à sua obra, né? Esse estado de inocência e de felicidade seria transitório, né? Sem passar pela morte, o homem entraria na vida eterna, definitivamente unido a Deus e feliz para sempre na visão beatífica, né? Enfim, né? Infinitamente acima das possibilidades de qualquer criatura, essa felicidade que pertence só a Deus deveria ser merecida pelo ser humano, por sua submissão filial ao Pai Celeste, né? E para que demonstrasse essa submissão, Deus lhe havia dado um mandamento cuja observância, cuja obediência, lhe devia assegurar a felicidade eterna, né? E para isso, vamos ao pecado dos nossos primeiros pais, né? Pois bem, aproxima-se do ser humano a tentação, né,
e lhe dará ensejo de provar a sua fidelidade. Então, sob a forma de uma serpente, né, o diabo, um daqueles espíritos decaídos pelo orgulho, né, dos anjos caídos, que havia ousado se insurgir contra o Criador, tenta o homem. Né? Então, de maneira muito astuta, né, convenceu ele, o homem, de que o mandamento divino era severo, né, era severo de uma maneira exagerada e até mesmo injusto. Né? Ora, imaginem só dizer que Deus é injusto. Né? Então, assim, né, era como o diabo dizendo que Deus estava querendo privar o homem de um dos maiores bens, né, o conhecimento do bem e do mal, né, que era o que representava o fruto proibido. Né? Desse modo, né, desperta na criatura o desejo de julgar pessoalmente em matéria de bem e do mal e de não estar dependendo de outra pessoa, né, para resolver o que deve fazer ou omitir, mas de se decidir por si mesmo. A independência, né, do homem em relação a Deus, que é uma desgraça completa, né? Porque o natural deve estar em harmonia com o sobrenatural. Nós devemos estar unidos a Deus. Tá? Não devemos nos tornar filhos rebeldes, né? E nos insurgir contra a vontade divina. Não, isso é coisa de demônio. Né? E o nosso destino é o céu. Pois bem, né? E infelizmente o homem cedeu à tentação, né? Ele transgrediu, desobedeceu o mandamento e pecou por desobediência e orgulho. Então, no orgulho e na desobediência, que dela resulta, né, consiste a negação da verdade, a grande mentira da criatura perante o Criador. Né? E o orgulho é a negação da dependência que existe entre a criatura e o Criador. E essa dependência total da criatura deve ser reconhecida, mas o orgulho se recusa a reconhecer. Né? Só um breve parêntese aqui. Né? A tentação ela só podia entrar no homem pela porta dos sentidos. Tá? Porque assim, é natural que o homem, né, sendo espírito e corpo, adquira as noções de sua vida espiritual por meio dos sentidos. Né? A visão, né? A audição, por aí vai. Então Deus permitiu ao tentador, né, unicamente para transmitir a tentação, que se servisse de uma maneira que servisse de uma criatura, né, que rastejando simbolizava a malícia da sedução espiritual, que no caso ali foi a cobra, né? Pois bem. Enfim, né, sobre o orgulho, né, que recusa a dependência que existe entre a criatura e o Criador, né? Essa é uma nota característica, né, que encerra tudo o que há de contrário à honra, à verdade e à própria natureza, né, no orgulho e na desobediência. Tá? Então, aquele que, em nome da natureza, se revolta contra a vida divina, perverte e corrompe a natureza. Né, porque esse comportamento causa a desarmonia, né, entre o natural e o sobrenatural. Assim devemos interpretar a palavra de Cristo, né? Lá em São Lucas, né? Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder sua vida por amor de mim, a salvará. Né? Pois bem. Então, né, os olhos de ambos, né, de Adão e Eva, se abriram, né, como está lá em Gênesis, mas de uma maneira inesperada. Né? Foi um despertar terrível. Né? Eles acordaram terrivelmente. Porque eles compreenderam imediatamente a desordem que acabavam de introduzir na criação. Né? Então ali um tremendo abismo se abria entre Deus e o mundo. Pela revolta dos sentidos, conheceram logo que desaparecera também a harmonia no íntimo do seu ser e sentiram as revoltas da sensualidade. A própria natureza que os cercava não estava mais para eles na calma habitual. Né? Em tudo isso perceberam a doença, né,
a cólera, né? a, a ira, por assim dizer, né? Entre aspas, do Deus Criador e tiveram medo. Né? E não demorou em, em se manifestar, né? O obscurecimento de sua inteligência, né? Procuraram esconder-se da face do Senhor, né? E o Senhor procede então ao julgamento da criatura culpada, né? Primeiramente renova a sentença de condenação, né, contra o tentador, e em seguida condena o homem cuja vida doravante, carregada de amarguras, né, sujeita à morte espiritual do afastamento de Deus, né, terminando na condenação eterna, né, e a morte corporal, né, que é uma expressão sensível da morte espiritual, né, como se fosse sorte daquele que é feito de pó. No mesmo instante, porém, né, esplende novamente, né, surge novamente a misericórdia do Senhor. Né? Deus promete à humanidade decaída o futuro redentor, que, nascido da mulher, triunfaria de maneira definitiva, né, sobre o mal, tendo, porém, ele mesmo de sofrer os golpes do inimigo. Né? Por isso que Cristo foi crucificado. Né? Enfim, vamos agora, né, para o pecado original, né, a causa, né? Na verdade, é uma das causas, né, da nossa do decaimento da humanidade. Pois bem, o primeiro homem, pelo seu pecado, não prejudicou apenas a si mesmo. Né? Isso é muito óbvio. Por exemplo, o Concílio de Trento, né, realizado no século XVI, ensina que Adão perdeu a santidade e a justiça também para nós, né, e transmitiu o pecado, né, isto é, a morte espiritual, a toda a espécie humana. E com o pecado, né, a morte corporal, o sofrimento, as tribulações e a tentação. Tá? Então há, portanto, um traço de união, causa, né, da fatal transmissão desse pecado a todos. Né? E esse traço, segundo né, o mesmo concílio, o Concílio de Trento, é a geração. Né? Então, como pode a geração transmitir um pecado? Né? Eis o mistério de nossa fé, né? Que nesta vida jamais penetraremos plenamente. Né? Ora, segundo São Tomás de Aquino, né, os descendentes de Adão são todos como que muitos membros de um só corpo, né? Então, assim, né, o ato é realizado por um membro, né, por exemplo, a mão, né, participa da determinação da vontade para o bem ou para o mal. E por causa disto é um ato bom ou mal, né? Como homicídio, né? Por exemplo, a mão pode pegar uma faca, né, e cometer um homicídio. Né? Assim também todos os membros, né, da raça humana participam do pecado, né? Participam do pecado do pai da raça humana, né, que pela geração os atinge, como a vontade, né, assim como a vontade atinge os membros do corpo. Adão, né, segundo São Agostinho, ele é como a raiz de onde sai a raça humana, né? Então, se a raiz está corrompida, o mal invade toda a planta. Né? É uma conclusão lógica. E levanta-se um pouco o véu deste mistério do pecado original, né? Quando se considera que não se trata, evidentemente, do ato do pecado, mas sim do estado da alma no pecado. Né? Porque assim, quem cometeu um pecado fica em estado de pecado, né? Enquanto não se arrepender e não reparar sinceramente sua falta, né? Isto é, enquanto permanecer na disposição de aprovar o ato praticado. Né? Ah, se não o tivesse feito, faria novamente, né? Tipo isso. Pois bem, a vontade, né, ela continua afirmando o mal até que o pecador, por uma conversão enérgica de sua vontade, triunfe sobre ele mesmo, né, dizendo o não ao pecado cometido. Né? Coisa semelhante seguiu a ação pessoal de Adão, né? A orientação da vontade para o mal,
a atitude de revolta subsiste e, por consequência, o estado de rebelião contra Deus e a inclinação para o mal. Né? No estado atual, só a graça santificante pode orientar o espírito na direção para o bem e para Deus. A perda dessa graça, né, causa uma inclinação para o mal, ou pelo menos impede a inclinação total para o bem, tal como Deus deve esperar para poder amar ao homem como seu filho. Né? Também vai lembrar que no estado atual os homens nascem sem a graça santificante, sem a inclinação normal de sua vontade para o bem, né? Sem bondade que deveriam ter conforme o plano divino. Né? E há, nos seres humanos, uma certa disposição para o mal, né? Que é como uma aprovação da rebeldia contra Deus, né? De que se tornou culpado o primeiro homem. Né? E existe uma, entre aspas, solidariedade, né? Uma certa participação de todos os homens no pecado do pai da raça humana, né? Como diz lá em Romanos, né? Por um único homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Esse pecado original causa no homem sofrimentos, provações e morte, né? Revolta dos instintos, perturbação na harmonia da vida interior e conflitos com o mundo exterior. Né? Então a sentença de morte pronunciada contra o primeiro homem se estende a toda a humanidade descendente de Adão. Né? Então, para todos os que nascem com o pecado original, além disso, né, há outra consequência fatal dessa inclinação para o mal. Né? Se Deus os deixasse inteiramente entregues a si mesmos, né, cometeriam, inevitavelmente, graves faltas pessoais, né, de maneira que toda a humanidade cairia na condenação eterna, se não houvesse um Salvador. Né? Causaria inveja quase a criança que morre apenas com a mancha original sem ter cometido faltas pessoais. Né? Santo Agostinho exprimiu, em palavras comoventes, esta verdade. Né? Ele diz: Adão arrastou a pena de morte e condenação eterna toda a sua descendência, tendo-a contaminado na origem por seu pecado em sua própria pessoa. Deste modo, todos os seus descendentes contraem o pecado original. Por causa desse pecado, deviam sofrer, após todo tipo de erros e sofrimentos, um castigo sem fim, como os anjos decaídos, seus sedutores. Né? E repito de novo, né, lá em Romanos: assim, por um único homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque nele todos pecaram. Né? Então, tal era, portanto, a situação dos homens, né? Toda a massa, né, condenada da raça humana debatia-se literalmente no mal, né, abismando-se nele. Por exemplo, no Enquiridion, né, dizia que espiava o trágico abandono de Deus, como merecia com os anjos rebeldes. Né? Vale também dizer, né, que São Paulo, em sua epístola aos Romanos, descreve claramente a triste situação da raça humana sob o jugo do pecado original. Né? O obscurecimento do espírito e a, a ira de Deus. Né? A cólera de Deus, né, a ira de Deus, se manifesta do céu sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que, por sua injustiça, detém cativa a verdade de Deus. Né? Detém presa a verdade. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e não lhe renderam graças. Suas ideias se tornaram vãs e seu coração insensato se envolveu em trevas. Vangloriando-se de serem sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a majestade do Deus imperecível por imagens de homens corruptíveis. Né?
e até de animais. Por isso Deus os entregou aos desejos de seus corações e à impureza, de modo que desonram entre si seus próprios corpos. Eles que trocaram a verdade de Deus pela mentira e têm adorado e servido a criatura, de preferência ao Criador. Eis porque Deus os entregou às paixões, né, mundanas, e eles receberam em si mesmos a paga de seus desvarios. Né? Por consequência, não trazemos mais em nós a natureza humana, né, como ela saiu das mãos do Criador. Se bem que não destruída, ela está ferida e mutilada, e depois da queda, sente inclinação para se insurgir contra a graça, né, se revoltar contra Deus. E sem dúvida, né, um quadro bem triste. Mas é preciso não esquecer que o pecado original é, por assim dizer, o fundo sombrio sobre o qual Deus desenha o quadro luminoso da redenção. Acima de todos os horrores do pecado original, né, surge a certeza da vitória final. Né? Nós temos um Salvador, né? O próprio São Paulo sentiu as consequências da culpa original, mas sabia em quem confiar para ser libertado. Ele dizia, né, lá ainda em Romanos, né, eu sinto em meus membros uma lei que luta contra a lei de minha razão. Infeliz que sou. Quem me livrará deste corpo mortal? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus caros, né, é isso, né? Mas é, creio que será preciso de um breve resumo, né? Mas vamos lá, né? Pois bem, vamos a algumas curiosidades, né? E também a um certo resumo do pecado original. A primeira coisa é que vocês não encontrarão, né, a frase pecado original na Bíblia, né? Porque assim, a história da queda da humanidade em Gênesis, né, não usa esse termo, né? E São Paulo, um dos primeiros teólogos da igreja, apenas sugere isso em algumas passagens, né? Mas depois do primeiro século, os primeiros pais da igreja, os primeiros padres da igreja, começaram a defini-lo, né? Mas assim, o Oriente e o Ocidente adotaram abordagens diferentes, tá? Mas enfim, né? Ambos os grupos, né, cristãos do Oriente e do Ocidente, reconheceram que o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva ao mandamento de Deus, né? Porém, os padres orientais, né, não pensaram que a culpa por esse pecado foi passada adiante, né? Em vez disso, os seres humanos nas gerações subsequentes, né, imitaram, né, o mau comportamento de seus primeiros ancestrais, né? Porém, os padres do Ocidente, né, corretos em seu ensinamento, diga-se de passagem, acreditavam que o pecado era transmitido como uma doença hereditária da alma, né? Daí a ênfase no batismo, apagando, né, a mácula do pecado original, né? Os santos Irineu e Agostinho, né, ilustram essas duas perspectivas, né? Por exemplo, para Santo Irineu, a desobediência dos primeiros pais era mais ou menos como as ações de uma criança que não sabia disso, né? Já para Agostinho, né, ele achava que o primeiro pecado resultou de uma decisão adulta muito consciente que realmente danificou a natureza humana e foi transmitida por meio da procriação. Né? Mais uma pergunta permaneceu, né? Por que a possibilidade do pecado, né, entrou no mundo em primeiro lugar? Santo Irineu pensou que o afastamento de Adão e Eva de Deus resultou de sua imaturidade e fraqueza, né? Enquanto que Santo Agostinho viu a origem de uma falha fatal na natureza humana, o orgulho, como vimos, né, anteriormente. Para Santo Agostinho, o orgulho significava a capacidade de exercer o livre-arbítrio para escolher tentar viver sem Deus, né? Ver a si mesmo apenas em referência a si mesmo, não a Deus
né, e ter uma falsa sensação de autonomia, né, de que você se esquece de que foi criado, né? Você não se criou, você foi criado, né? Então há uma dependência entre criatura e criador, né? Porém o orgulho nega essa dependência, né? Pois bem, durante a Idade Média, né, e após a Reforma Protestante, ou melhor, revolta, né, revolta protestante, a teologia católica começou a enfatizar outro aspecto da doutrina do pecado original, né? A ausência da graça santificadora, tá? Então, assim, né? Ou seja, o espírito residente que trouxe a harmonia interior e a santidade que Adão e Eva tinham antes da queda da humanidade. Muitas dessas explicações foram baseadas em parte na leitura literal da história da queda, né? E mas assim, né? Não é preciso olhar muito, né, para a condição humana para ver a relevância contínua, né, da ideia do pecado original. Né? Por exemplo, a presença de tanta violência, egoísmo, corrupção, né, estupidez e crueldade no mundo aponta para o fato de que o orgulho, né, segundo Santo Agostinho, ainda está vivo e forte. E há uma evidência de que, de fato, algo, em algum ponto, parece ter dado muito errado com a natureza humana. Né? Então, a resposta católica, né, ao pecado original, no entanto, sempre foi, né, no caso a solução para isso, sempre foi a redenção e a salvação, né? Isto é, a possibilidade contínua de que os seres humanos, por meio de Cristo, podem se abrir para a bondade e o amor e restaurar suas relações com Deus e uns com os outros, né? E rumar, né, e seguir rumo ao caminho da salvação eterna, como Deus quer para nós, né? Porém, iremos tratar disso na próxima aula, certo? Então, muito obrigado, né, por participar do curso e até breve, certo? Fiquem com Deus e salve Maria.